Fala, meus queridos, canal Davi Tavares aqui. E a pergunta do vídeo de hoje é o seguinte: princípio das dores e grande tribulação, qual é a diferença e quando hão de acontecer essas coisas? Eu estou fazendo esse vídeo porque há uns dias atrás eu estava fazendo uma live ali no meu Instagram e eu dei uma pequena pincelada, mas uma pequena pincelada mesmo, a respeito desse assunto, princípio das dores. Eu tenho percebido que algumas pessoas confundem os dois termos, grande tribulação e princípio das dores. Então algumas pessoas, quando ouviram aquela minha pequena mensagem de 20 e poucos minutos, algumas dessas pessoas ficaram assustadas, achando que eu estava falando do fim. Mas eu queria falar para vocês sobre essa pequena diferença. O texto que eu citei naquele dia foi Lucas capítulo 21, e você percebe que aqui dos versículos de número 8 até o versículo de número 18, Jesus está falando a respeito do princípio das dores. Mas depois de tudo isso aqui, depois desses versículos que eu acabei de citar para vocês, ele fala a respeito de uma outra época que é chamada a época da grande tribulação. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: pessoal, não fique alarmado quando alguém pregar a respeito do princípio das dores. Alguns dos sinais do princípio das dores aconteceram ali no primeiro século da igreja, quando os apóstolos foram levados diante do Sinédrio, obrigados a parar de falar no nome de Jesus. Ali é um sinal do princípio das dores. Então o termo correto é dizer que o princípio das dores está presente desde o primeiro século da igreja. Mas por que nesses dias que nós estamos vivendo em meio a uma pandemia mundial, talvez não seja um vírus tão prejudicial como os outros que já aconteceram anteriormente na história, mas todas as vezes que esses sinais, como epidemias, fome, rumor de guerra, que tem acontecido muito nesses dias inclusive, todas as vezes que esses sinais voltam a acontecer no cenário mundial, é necessário que nós venhamos alertar a igreja. Olha, os sinais que Jesus falou a respeito do princípio das dores está acontecendo novamente. Por exemplo, faz muito tempo que não se ouve falar em rumor de guerra. E nesse ano de 2020 se voltou a falar a respeito de rumor de guerra. Primeiro aquela confusão entre Irã e Estados Unidos, que o Irã ainda promete vingança contra os Estados Unidos. Você vê que os Estados Unidos está tomando providências contra a China, porque se acredita que esse vírus que está rondando o mundo todo é um vírus causado pela própria China. Então todas as vezes que esses rumores voltam a ocorrer, é necessário que nós venhamos alertar a igreja. Mas uma coisa interessante que Jesus fala, quando ele fala a respeito de todos os sinais a respeito do princípio das dores, o que ele fala depois era para que nós fiquemos de sobreaviso, porém ainda não é o fim. Isso é apenas o princípio das dores. Agora outra questão, que viria a ser a grande tribulação? A grande tribulação ela vai acontecer depois que esse período do princípio das dores criar o cenário necessário para um líder mundial, que é o anticristo. A partir do momento que o mundo apresentar um líder mundial, um presidente mundial, aí sim nós estaremos na grande tribulação. Aí sim você pode dizer, agora nós estamos no fim. Então eu deixei bem claro ali naquela live sinais que têm acontecido. Por exemplo, terremotos. Durante a história da humanidade toda acontece terremotos, mas se você for pesquisar as estatísticas, como eu citei ali na live, a cada década que passa, isso vai aumentando, isso vai crescendo. Quer ver um sinal muito forte do princípio das dores que eu citei no meu último vídeo? É o crescimento da iniquidade. O que você observa é que a cada ano que passa, a iniquidade na humanidade ela vai aumentando e ela vai crescendo. Então a dica que eu dou para você é: não fique alarmado, tá chegando o fim. O Davi falou, como é que se diz, eu estava assistindo a live do pastor Gil, que foi uma live muito abençoada. O pastor Gil daqui da Batista da Paz do Tamarineiro, e ele respondeu essa pergunta que uma pessoa fez para ele na live de uma forma muito sábia, né? Ele falou naquela live que pode ser que isso que está acontecendo agora sejam sinais do fim, mas ele acredita que ainda vai acontecer muita coisa. Eu também sigo essa mesma tese do pastor Gil. Eu acredito que antes da vinda de Cristo ainda vai acontecer muita coisa, tem muita coisa para acontecer, pessoal.
A dica que eu dou para você é o seguinte: siga lá no YouTube o canal IB Paz Oficial. Nesses dias o apóstolo Paulo estará ministrando pregações específicas sobre esses temas, sobre grande tribulação, sobre a vinda do anticristo, sobre pré e pós-tribulacionismo. Você vai saber nas palavras do apóstolo Paulo se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. O que significa isso? Quando o anticristo se apresentar, antes do anticristo começar o seu reinado, a igreja vai ser arrebatada. Ou tem também a tese pós-tribulacionista, que se acredita que a igreja vai passar pelos 7 anos de tribulação, vai ser perseguida pelo anticristo e daí virá o arrebatamento. O apóstolo Paulo estará ministrando cada um desses assuntos, mas vamos saber diferenciar. Princípio das dores, os sinais estão presentes desde o primeiro século da igreja, só que o tempo vai passando e você vai percebendo que esses sinais vão se tornando mais fortes. Você vê que, por exemplo, o mundo está parado, grandes empresas estão paradas, empreendedores estão deixando de trabalhar trancados dentro de casa. Ou seja, estão havendo rumores também de que possivelmente isso pode gerar uma guerra, que os Estados Unidos já está tomando algumas posições em relação a isso e cobrando o governo chinês a respeito dessa grande pandemia. Então fiquemos de sobreaviso. Como a ministração que eu fiz ali na live, o tema da ministração foi: preserve a sua fé no princípio das dores. Se a iniquidade está crescendo, se o mal está crescendo, eu e você, como igreja do Senhor, precisamos a cada dia mais preservar a nossa fé. Então que Deus lhe abençoe. Espero que eu tenha contribuído com você nesse vídeo. Curta o vídeo, comente lá embaixo. Se você discordou de alguma coisa que eu falei, você pode comentar à vontade. Eu sou uma pessoa que eu sei ouvir o contraditório e eu gosto de conversar com pessoas que pensam diferente de mim. Comente lá embaixo, se inscreva no canal para fortalecer o canal. Eu estou com uma meta de até o final, até julho desse ano, alcançar pelo menos 1000 inscritos no meu canal. Compartilhe esse canal com o máximo de pessoas que você puder. E até o próximo